Olá, tudo bem? Agora vamos à resolução de mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná de Física, cujo tema são os gases ideais. Aí está a questão. Vamos lê-la. Um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8 litros. Suponha que se queira encher esse recipiente com gás nitrogênio de modo que a pressão interna seja igual a 2 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considerando a massa molecular do nitrogênio igual a 28 gramas por mol, a constante universal dos gases como 8 Joule por Kelvin mol e 1 atm igual a 1 vezes 10 na quinta pascais, calcule a massa desse gás que caberia no recipiente sob as condições citadas. Muito bem, a nossa missão aqui é determinar qual que é a massa do gás que cabe dentro desse recipiente esférico. A questão falou para nós que o volume desse gás, ou melhor, o volume do recipiente esférico são 8 litros, certo? E além disso falou que o gás é o nitrogênio. E a gente quer saber aí qual que é a massa dele. Mas veja só, a massa molecular do gás nitrogênio é igual a 28 gramas por mol. E se a gente quer saber qual que é a massa total que vai estar dentro do recipiente, é só a gente pensar o número de mols que vão estar dentro do recipiente esférico. Porque, veja bem, cada mol tem 28 gramas, se a gente souber quantos mols cabem dentro do recipiente nas condições citadas, por exemplo, 10 mols, a gente sabe então que a massa vai ser 28 gramas vezes o número de mols, 10, 280 gramas, certo? É só um exemplo. Então a gente tem que calcular qual que é o número de mols que cabem dentro do recipiente esférico. Além disso, a questão falou para nós que a temperatura aí vai ser de 27 graus Celsius, 1 atm, uma atmosfera, vale 1 vezes 10 na quinta pascais. Veja que o enunciado está impreciso, faltou a unidade de medida ali, que são pascais, certo? Newton por metro quadrado, pascais. Então a gente tem essa conversão, uma atmosfera igual a 10 na quinta pascais. E também a questão falou que a pressão interna vai ser de 2 atmosferas. Agora veja bem. A constante universal dos gases, a questão deu pra gente que vale 8 joules por Kelvin vezes mol. Então, com base nas informações que a gente consegue obter através do enunciado, uma boa ideia é utilizar a equação dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron. Pressão vezes volume igual a número de mols vezes constante universal vezes a temperatura. Só que tem uma coisa, essa fórmula a gente pode utilizar ela se as unidades estiverem no sistema internacional, o que não é o caso aqui. Veja bem, a pressão, a questão falou para nós, 2 atmosferas dentro do recipiente. Só que no sistema internacional a pressão é dada em pascais. E aqui fica fácil perceber que a pressão vai ser de 2 atmosferas, ou seja, 2 vezes 10 na quinta pascais. Muito bem. O volume também não está na unidade aí do sistema internacional, está em litros, sendo que o volume no sistema internacional é dado em metros cúbicos. Agora pensa o seguinte, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então o volume que a gente quer, que é o Vzinho, são de 8 litros. Fazendo uma regra de 3, o que a gente consegue? A gente consegue descobrir facilmente que o volume que a gente vai buscar é 8 sobre 1000 metros cúbicos, correto? No sistema internacional de unidades, o recipiente esférico aí tem como capacidade volumétrica 8 sobre 1000 metros cúbicos. A temperatura também não está no sistema internacional. Por quê? Para que nós possamos utilizar a equação de Clapeyron, é necessário que a temperatura esteja expressa em Kelvin, e não em graus Celsius. Só que o seguinte, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius acrescida de 273. Temperatura em Kelvin vai ser então 27 graus Celsius mais 273, o que dá exatamente 300. A temperatura então, o valor da temperatura que nós vamos utilizar vai ser em Kelvin, 300 Kelvin aí, de acordo com a questão. Agora vamos limpar melhor a tela para entender melhor as informações realmente relevantes que iremos utilizar. Pressão, volume, a constante universal e a temperatura. Com isso a gente consegue utilizar a equação de Clapeyron para determinar o número de mols que vão estar dentro do recipiente esférico aí. O número de mols do gás nitrogênio. Então vamos lá. A pressão, que são 2 vezes 10 na quinta pascais, vezes o volume, 8 sobre 1000 metros cúbicos, é igual ao número de mols, não sei, quero saber, vezes a constante dos gases, a constante universal, 8, que a questão falou para nós, vezes a temperatura em Kelvin, 300. Muito bem, o que a gente pode fazer? Aquele 1000 do denominador, a gente pode escrever como 10 ao cubo. E além disso, veja que nós temos multiplicações e divisões nos dois lados da equação e temos o 8 multiplicando. Então a gente pode fatiar ele, simplificá-lo, correto?
E agora veja só, aquele 10 na quinta vai ser dividido pelo 10 ao cubo, então como é que vai ficar? A gente repete a base e subtrai os expoentes quando estamos dividindo potências de mesma base. Então 10 na quinta dividido por 10 ao cubo vai ficar 10 ao quadrado, certo? E agora veja bem, 2 vezes 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100 dá 200. Isso é igual ao que restou do outro lado da equação, o número de mols que eu quero calcular, vezes a temperatura 300. Passando esse 300 dividindo, a gente consegue isolar o número de mols, que vale 200 sobre 300. Simplificando, 2/3. Ou seja, dentro do recipiente cabem 2/3 de mol aí do gás nitrogênio. Agora, como a gente sabe o número de mols, 2/3, a gente consegue encontrar a massa. Cada mol tem 28 gramas, então 2/3 de mol vão ter uma determinada massa, que é o que a gente está calculando. 28 vezes 2 dá 56, e 56 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, que é aproximadamente 18,67 gramas. E essa é a resposta dessa questão. Muito bem, por hoje era isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima!